Amém. Então, irmãos, nós estamos seguindo aqui a nossa sequência, percebendo sobre a comunicação concretiva. O raciocínio é concreto, a elaboração é concreta e a comunicação também é concreta, né? E estamos dizendo isso em oposição ou em diferença com o raciocínio lógico, ok? Então é isso que nós estamos construindo aqui. O raciocínio lógico, ele trabalha em cima de ideias, enquanto que o raciocínio concreto trabalha em cima de fatos, de coisas reais, né? Mesmo que essas coisas reais sejam uma ficção. Você pode falar sobre alguma coisa imaginária, mas elaborando em cima das coisas que as pessoas conhecem, né? Então, do mundo real, das pessoas, da vida, da natureza, exemplos também da história. Então, tudo isso daí é o que a gente chamaria de trabalhar em cima de fatos e de coisas reais, né? Então, o raciocínio lógico, ele começa com o que é abstrato, mas ele vai procurar fazer uma curva, né? Ele vai seguindo, vai abstraindo, né? Ele trabalha com as ideias e vai colocando os conceitos abstratos e no final ele vai fazer uma curva para voltar ao concreto, né? Que é o objetivo, que as pessoas façam alguma coisa, conheçam alguma coisa, ou sejam capazes, né, de realização de algo, né? O raciocínio concreto, ele vai iniciar com o que é concreto e ele vai seguir a direção dele até que ele também tem uma curva. E a curva dele é buscando o abstrato, porque no final o raciocínio concreto quer comunicar, quer permitir conceitos, né? Então, nós temos dois tipos de raciocínio, dois tipos, podemos chamar de cultura, de inteligência cultural relacional. Então, há um contraste. De um lado, nós temos o pensamento lógico, né, com os seus raciocínios, verbalização, abstração, uma sequência linear das proposições, né, e buscando o particular, o lógico e o analítico. Do outro lado, se pudéssemos fazer uma segunda coluna, pensaríamos no relacional concreto, né? Com a emoção, a percepção, a visualização, a imagem, né? A concreção em contraste com a abstração, né? O simultâneo ou integrado, né? E em vez do particular, nós temos o global, né? E em vez do lógico, o intuitivo. Compreende? É assim que é montado. Em vez do analítico, nós temos o sintético, né? Quando falamos disso, nós estamos querendo dizer, e essa é a minha elaboração e tentativa aqui com você, nesse mini curso, que o raciocínio lógico navega pelo mundo das ideias, enquanto o raciocínio relacional, concreto, navega pelo mundo das imagens, né? Então, talvez a gente consiga até entender ou lembrar aqui do helenista Pilatos perguntando para Jesus. Jesus disse que veio ao mundo trazer o testemunho da verdade, né? Veio mostrar e testemunhar da verdade. Aí Pilatos, que é helenista, né, mentalidade grega, ele vai dizer o que é a verdade. Então Pilatos está elaborando em cima de ideia e buscando alguma abstração. Mas nós sabemos que Jesus, quando ensinou sobre a verdade, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade é Jesus. Observa que isso é concreto, né? Isso pode até permitir aquela declaração de João no início do seu evangelho, João 1, verso 4, quando João fala bem assim: nele, está dizendo sobre Jesus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Observe que é um raciocínio concreto com implicações lógico-racionais. Então, apesar da construção de João
ser uma construção que ele está elaborando para chegar a conceitos, a chegar à doutrina, né? Uma sistematização do entendimento, mas ele inicia com raciocínio concreto. E isso para a gente é muito importante, porque nós estamos trabalhando em missões e às vezes nós precisamos lidar com o ensino e com a evangelização a partir dessa comunicação concretiva, né? Então, na comunicação concretiva, nós formulamos conceitos a respeito do assunto. Por exemplo, a necessidade de se viver uma vida de pureza, de santidade ou santificada, né? Então, a lição e os conceitos são aplicados à realidade da vida, desculpa. São aplicados à realidade da vida. E assim a gente vai entender como as coisas cooperam e como elas operam, né? Nos exemplos orientais de raciocínio concreto, né, nós vamos ter então histórias e cenários no lugar de proposições, no lugar de proposições conceituais. Eu quero lembrar que eu estou falando para você a partir do contexto da Ásia, que é o meu contexto, né? Eu estou aqui no momento no Sudeste Asiático. Então, ontem eu estava fazendo uma visita numa vila, né? E a pergunta que me foi trazida por alguém da vila, né? Foi o seguinte: o porquê dos espíritos estarem no mundo? Ele está falando dos espíritos maus, porque a região é afligida, né, por possessões, endemoniamento e aparições e coisas tais que os espíritos aqui fazem, né? E esse é um dos motivos de Deus ter me trazido para cá, né? Porque nós trabalhamos justamente a evangelização de pessoas místicas, né? E aprendemos em Deus nesses anos todos. Eu posso só de elaboração, né, pelo menos 30 anos, né? Elaborando e evangelizando, indo às comunidades místicas, implantando igreja em lugar místico. Então, Deus nos trouxe para um lugar, né? Por isso eu estou aqui na Ásia, né? Trabalhando com comunidade que também tem a mística como a sua força cultural. Então, a pergunta é: o porquê dos espíritos demoníacos estarem no mundo, né? Como se responde isso? Eu respondi através da história, porque nós trabalhamos exatamente narrativas bíblicas. Narrativas bíblicas como metodologia de evangelização concretiva, né? Então, na minha narrativa, para responder a ele, eu falei sobre a criação do mundo, usei até os símbolos que os surdos usam, né, do mundo, e aí eu expliquei, né, que da criação e da criação angelical, como a criação angelical ocorreu, e aí eu estou unindo Gênesis 1 com Jó 48, né, e trazendo então que na criação os anjos estavam adorando a Deus, né, adorando a Deus pelo que Deus fez. Então a gente pode concluir teologicamente que a criação angelical é anterior à criação do mundo físico, né? E as pessoas perguntam logo quando foi isso, né? Aí a gente vai explicar que estamos trabalhando com o conceito de espiritual fora da matéria. Então não existe tempo, né? Porque o tempo só é contado pela matéria, pelo físico, né? Então você observa que eu vou contar essa história, vou falar então da criação do mundo, vou falar da criação angelical, vou utilizar Jó, que é cheio de raciocínios concretos, né? E vou apresentar então o porquê dos espíritos estarem no mundo, né? E quando eu conto a história, aí eu devolvo a pergunta, né? Claro que eu não faço diretamente uma pergunta, mas é uma forma de inquirir, né? Aí ele vai dizer: ah, sim, agora eu compreendo. Eu compreendo sobre a criação de Deus, Criador de todas as coisas. Eu entendo que Deus criou o universo físico, mas ele criou também o universo espiritual e que existem anjos e que há anjos que são caídos, né? O conceito anjo caído
é um conceito trazido do próprio Jesus. Foi Jesus que trouxe esse conceito de anjo caído, né? Porque ele diz para os seus discípulos, quando voltam alegres, né? Senhor, pelo teu nome até os demônios nos obedecem, né? E Jesus fala para eles se alegrarem porque o nome dele está no livro da vida, e Jesus diz: eu via Satanás cair do céu como um raio. Então aí surgiu essa questão do anjo caído, porque Jesus testemunhou ele como Senhor Deus, né? Como Criador e Senhor do universo. Ele testemunha o que aconteceu na queda angelical. Só que é claro que isso é contado em história, né? E essa história, então, é dela que eles vão trazer os conceitos. E como eu estou numa cultura que não é minha, né? Aqui eu sou estrangeiro e eu estou aprendendo com eles a cultura, então eu preciso que eles interpretem a teologia que lhes é própria. Eu trago a história como professor, como evangelizador, eu trago para eles a história e permito que eles tirem a lição, e da lição eles construam seus conceitos. Compreende? Então, é uma ferramenta, por isso que está nesse nosso curso de missiologia, o mini curso de missiologia. Nós estamos aqui no primeiro bloco, que é o bloco de comunicação concretiva, né? Então, podemos contar, por exemplo, parábolas. Jesus trabalhou muito em cima de parábolas, né? A Bíblia trabalha em cima de histórias e trabalha também em cima de parábolas, né? Metáforas, a Bíblia usa tudo isso, né? E nós podemos usar também. Então, se eu pegar do Antigo Testamento, por exemplo, Jeremias capítulo 18, verso de 1 a 6, Jeremias ali com o oleiro, né? Ele desce à casa do oleiro e vê ele fazendo um vaso. Observa como Deus o comanda para ele descer até a casa do oleiro e ele vai retirar uma lição preciosa ali, né? Ora, assim como o oleiro pode fazer o que quiser com o barro, né? Deus é Senhor da história. Então, mostra o senhorio de Deus, né? Sobre as nações, sobre Israel propriamente dito, né? E a gente tem aplicação para as nossas próprias vidas, no nosso próprio contexto, né? Então, essa comunicação é uma comunicação concretiva, né? Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14, quando é apresentado o vale de ossos secos, né? Pode uma nação surgir num único dia? Então, essa é uma linguagem concretiva, comunicação concretiva, mas as aplicações vão chegar a conceitos, doutrinas, né? E a gente vai elaborando, né? Soberania de Deus, restauração de Israel, propósito de Deus, né? E aí seguimos, né? Oséias 1, ali o verso... podemos pegar os capítulos, Oséias capítulo 1, 2 e 3, né? Ele vai trabalhar a questão da mulher adúltera, né? Vai e busca para si uma mulher de adultério. E aí a história é contada de uma forma concreta. E assim como ele tinha uma esposa e a esposa o traiu, da mesma forma, Israel estava traindo a Deus. Deus o tomou, desposou Israel, né, como seu povo. E agora Israel se afasta e vai buscar outros amores. E aí a gente percebe, né, como Deus coloca a questão da fidelidade, né, a fidelidade do seu povo para com ele, como a fidelidade dentro de uma aliança conjugal. Paulo vai trabalhar isso lá em Efésios 5, e ele vai dizer, pois é, isso que eu falo da esposa e do marido da esposa, eu me refiro a Cristo e a igreja. E essa é a figura que ele constrói conceitualmente, e Paulo não é a pessoa da construção concretiva, ele na verdade interpreta a Bíblia para a linguagem helênica, né? E ele então trabalha raciocínios lógicos, mas nesse ponto aí ele foi diretamente dentro
do majoritário da Bíblia, né? E eu estou falando de 3/4 da Bíblia. 3/4 da Bíblia foram construídas sobre essa linguagem concretiva, né? Se a gente pegar no Novo Testamento, né, a gente encontra aquela palavra muito bonita de Jesus em Mateus capítulo 22, verso 17, 18, 19, 20, 21, até o verso 21. Mateus 22, 17 a 21. Né? O tributo para César, né? Temos que pagar um tributo a César. Jesus poderia dizer imediatamente, né? A construção, uma proposição, o conceito, né? Num raciocínio lógico. Mas ele falou, me traga uma moeda. De quem é a efígie na moeda? Esse rosto é o rosto de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Observa que Jesus elabora em cima da linguagem concreta, do raciocínio concreto. Né? Quem é o meu próximo? Lucas 10, 29 a 37. Poderia simplesmente responder quem é o próximo, mas Jesus vai e conta a parábola. Né? E ali tem o samaritano atendendo, tem aqueles que deixaram de lado, passaram ao largo, né? O sacerdote, o levita. Aí Jesus pergunta a eles, né? O que parece a vocês? Quem foi o próximo dele? Observa que existe uma inversão de raciocínio. Né? Quem é meu próximo? Jesus falou, quem é o próximo dele? Para nós, aqui no entendimento, a gente poderia dizer bem assim, de forma, interpretando o texto, né? Quem se fez próximo? Entendeu? Porque é o que Deus quer, que a gente se faça próximo. Né? E ele fala, aquele que usou de misericórdia para com ele. Eles tinham preconceito com os samaritanos, nem responderam direto. O samaritano, né? Poderiam responder, mas eles tinham preconceito, né? Então eles usaram todas essas palavras, né? Quem se mostrou próximo? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vocês vão e façam o mesmo. Observa que é assim que é construído, né? E a gente tem isso em diversas partes da Bíblia. Eu vou continuar esse raciocínio com vocês, né? E eu peço que você continue também na próxima aula. Estou aqui encerrando esta aula, nesse mini curso, e instigando você a pensar e a querer evangelizar dessa forma. Deus abençoe. Eu sou o pastor Valdeir Contaifer e estou aqui trabalhando a comunicação concretiva dentro de missiologia. Deus abençoe.